Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo. Que o nosso Mestre nos abençoe e que os nossos amigos espirituais nos auxiliem enquanto nos reunimos para comentar sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, sobre as nossas necessidades espirituais mais próximas. Essa reunião, ela é agora à distância, mas é a reunião das segundas-feiras da nossa Casa Espírita Cristã, lá no IBES, e nós hoje estamos felizes pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com todos. Para iniciar, nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, do Emmanuel. Se vocês me permitem aqui, eu vou fazer uma leitura breve. Do livro Pão Nosso, a lição de número 95, esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. E o Emmanuel, então, comenta para nós. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que, se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faze todo o bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Nós vamos fazer uma prece de início, então, convidando a todos, nesse momento, para que a gente se una em pensamentos e em sentimentos. Senhor Jesus, Mestre dos nossos corações, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade do aprendizado enquanto encarnados. Rogamos, Senhor Jesus, que ilumine os nossos pensamentos, aqueça os nossos corações na luta diária, para que nós possamos interiorizar e depois transformar em exemplos
o bem que o Senhor dispensa a todos nós a todo instante. Abençoa, Senhor Jesus, esses nossos momentos com a tua paz, agora e sempre. E assim seja. Muito bem. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Na verdade, é um bate-papo de um só, né? O tema da nossa exposição hoje é reflexões sobre o nosso futuro espiritual. E por que nós optamos por fazer esse tipo de abordagem? Todos nós, num momento ou no outro da nossa existência, acabamos por ver alguns dos nossos entes queridos abandonarem o corpo de carne, partirem de retorno à pátria espiritual. E muitas vezes fica um vazio no nosso coração, isso aí eu diria é sempre. E algumas vezes surgem aquelas perguntas, aquelas questões: para onde ela foi? Para onde ele foi? Como está no plano espiritual? E a gente, às vezes, se pega, de repente, imaginando isso, naquela quase torcida para que os nossos afetos estejam bem, que eles estejam junto de outros afetos nossos que já se foram também, e que a sua vida espiritual seja uma continuidade perfeita daquilo que nós imaginamos como sendo uma vida boa dentro dos parâmetros do bem. Essa é a premissa básica. E, além dos nossos afetos, todo dia, praticamente, a gente está ouvindo falar de alguém mais próximo ou mais distante que se foi. E aí a gente começa a perceber exatamente isso, que esse fluxo, esse contínuo movimento de ida e de retorno, de desencarnação e de reencarnação, vai acontecendo e vai, de alguma forma, nos tocando para que nós possamos ficar mais atentos a isso. A gente não está fazendo aqui uma apologia da morte, nem algo macabro, nada disso, por favor. E nem queremos assustar ninguém também, por favor, entendo muito bem a nossa proposta aqui hoje. A doutrina espírita ela é muito clara quando nos esclarece a respeito da encarnação, né, do retorno do espírito ao mundo material e desse processo de retorno, a transição pela morte e depois a vida continuando no mundo espiritual. E a doutrina espírita é bem clara quando diz que a vida é uma só, né? Você tem a vida quando está encarnado e você tem a vida quando está desencarnado. A vida é a mesma. Enquanto estamos aqui no plano material, essa aqui é uma fase da vida. Uma fase que a gente já, de alguma forma, entende e domina. Mas como será o nosso futuro espiritual? Nesse período agora, onde nós estamos passando pela transição planetária, que não começou agora em 2020 com o coronavírus, quando eu falo do momento atual, eu não estou falando necessariamente ou tão somente do problema do momento, né? Nós estamos estendendo a nossa visão, estamos ampliando a conceituação para observar que, como a doutrina espírita nos esclarece, e além da doutrina espírita, uma série de outras crenças, filosofias, ao longo dos últimos séculos, sempre afirmam, cada uma com o colorido particular, cada uma com o enfoque específico, que alguma coisa está para acontecer ou alguma coisa está acontecendo.
a doutrina espírita nos orienta de que nós estamos passando por um processo de transição planetária que começou já há mais de 100 anos. E, dentro desse processo de transição planetária, é lógico que a gente acaba se tornando um pouco preocupado, né, com relação ao que vai acontecer. E surgem, às vezes, esses livros ou esses estudos ou essas divulgações a respeito desse futuro coletivo da humanidade, não? Desde esses conceitos de céu e inferno definitivos, que nós sabemos que não é assim exatamente que funciona, né? Quanto ao nada absoluto, que nós também sabemos que não é assim que a coisa acontece, até chegar no contexto espírita, onde a verdade revelada nos mostra que nós simplesmente estamos num processo de aprendizado e de evolução continuada. Então, a gente está tentando abstrair um pouco desse conceito coletivo e enfocar mais no conceito individual. Às vezes, a gente se preocupa tanto com o coletivo e a gente, às vezes, se esquece de olhar para nós mesmos e para as nossas necessidades ou as nossas realidades espirituais. Quando eu era jovem, uma vez, me lembro muito bem disso, na casa espírita que nós frequentávamos na época, apareceu um escrito, na época era papel, não tinha ainda celular, não tinha WhatsApp, era papel, de um provável fim do mundo, 3 dias de total escuridão, e se a pessoa tivesse que estocar alimentos e acontecer coisas catastróficas. Isso lá na década de 80, 85, 86, por aí. E aí pediram que a gente fizesse uma avaliação daquele escrito, que era divulgado ao longo do planeta inteiro. Até hoje existe isso por aí. Daqui a pouco alguém de vocês deve entrar em contato com alguma dessas coisas. E aí a gente aproveitou na nossa reunião de estudos de mocidade e fez um pequeno arrazoado, um pequeno estudo daquele tipo de mensagem. E vale, infelizmente ou felizmente, vale até hoje, porque a nossa condição mental também não alterou lá grande coisa. E o que a gente via na época, e infelizmente o que a gente vê hoje, até aproveitando a oportunidade da pandemia, é que as pessoas têm uma preocupação gigantesca, quase total, com a sua vida física. As pessoas tentam se cercar de todas as formas, equilibradas ou não, para que a sua vida física se mantenha, seja preservada. E, às vezes, para que essa vida física seja preservada, a pessoa toma atitudes, muda comportamentos que são destruidores, que são egoísticos por natureza, que são contrários à lei de justiça, de amor e de caridade que Jesus deixou para todos nós. Mas nós somos espíritas. Nós sabemos que nós somos um ser imortal passando por um momento de aprendizado no mundo material. E que a vida física vai, de alguma forma, se extinguir em qualquer momento. E que, por conta disso, eu falava isso lá na nossa mocidade, em 1985, e que, por conta disso, não é razoável permitirmos que o medo tome conta da nossa alma. Que a gente seja enfraquecido na nossa fé, que a gente seja tomado por um pânico oriundo da imaginação e não da realidade. E que, por conta disso, nós enfraqueçamos em nós mesmos a confiança de que, independente do que aconteça materialmente, espiritualmente, estamos
todos amparados e todos sendo guiados. E que, por conta disso, é muito mais importante trazermos para os nossos corações confiança, firmeza e até um certo desprendimento do que uma preocupação mórbida com a vida física. Observem bem, nós não estamos aqui fazendo apologia de deixar de lado qualquer recomendação sobre cuidado ou sobre saúde. Nada disso. As recomendações que existem, nós temos que segui-las, as orientações que vêm até nós da ciência comprovada, nós temos que realmente ir adiante e temos que tomar as preocupações com relação aos cuidados. Mas o que a gente está querendo dizer é que a gente, às vezes, tem que se preocupar também, e aí no caso da doutrina espírita, primordialmente, com o nosso eu espiritual, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. E isso, às vezes, a gente não dá a devida atenção. Daí a reflexão sobre o nosso futuro espiritual, sobre a nossa necessidade de, particularmente, cada um de nós, olhar para si mesmo. Que nós vamos desencarnar, tudo isso é claro. Mas, após isso, para onde nós iremos? Onde nós estaremos? Quem nós encontraremos? E quando a gente começa a observar essa questão, a gente se volta outra vez para o Evangelho, se volta outra vez para as recomendações de Jesus, como nós fizemos na leitura inicial. Apesar de todas as novidades que venham a surgir, de todas as revelações que venham a surgir, a mensagem primordial é a mesma, que a gente possa se amar. E esse se amar, no nosso momento espiritual, ele é muito enfático, Emmanuel, quando ele fala, né? Comecemos por estimar aqueles que não simpatizam conosco, ou que não nos compreendam. Esse é um exercício de amor. Esse é o exercício mais belo que a gente pode propor para nós mesmos, em termos de realização de todo dia. Tentar simpatizar com quem não simpatiza conosco, com quem não compreende o nosso ponto de vista. Mas é simpatizar mesmo. Esse é o exercício de amor. Ao contrário do que a gente normalmente se deixa levar por invigilância, que é não só manter a discordância, como aumentar o afastamento físico e mental das criaturas que não concordam conosco, quando, ao fazermos isso, estamos exatamente enfraquecendo esse tecido mental do bem que enreda e protege a todos nós. Nós falávamos que Jesus nos abençoa, que os benfeitores espirituais nos conduzem, nos orientam, mas nunca podemos deixar de observar um outro detalhe fundamental. É que, mesmo com toda a proteção, mesmo com todo o amparo, mesmo com todo o envolvimento, existe a nossa liberdade particular, que é sempre respeitada. E dessa forma, cada um de nós vai se tornando mais protegido, mais amparado, espiritualmente mais equilibrado, mais bem estruturado, quando cada um de nós, por si, procura se estruturar, procura se amparar, procura se equilibrar. Percebem? A questão básica não é simplesmente a gente saber, e nós sabemos, como todos os religiosos, todas as pessoas do planeta sabem, aqueles que acreditam em Deus, que existe a proteção espiritual.
Entretanto, a proteção espiritual, ela não acontece instantânea e automaticamente para todas as pessoas o tempo todo, em todas as circunstâncias. Não. A proteção espiritual, Emmanuel, ele ressalta isso numa outra mensagem, ela é como o sol, né? Então, você imagina, o sol nasce para todos, né? O sol alcança o planeta inteiro. A proteção espiritual também. Ela é para todos e alcança a todo o planeta. Mas Emmanuel lembra o seguinte: se você está na sombra e você não quer se expor ao sol, é uma decisão sua. O sol está disponível. O sol está trazendo os benefícios e está trazendo todo o conteúdo de energia, de vitalidade que ele traz. Mas se você quer ficar na sombra, não há sol que te ilumine, concorda? Espiritualmente, a questão é a mesma. Nós requeremos o apoio espiritual, nós solicitamos a bênção divina, nós nos colocamos mentalmente em condições, às vezes, de recebermos a proteção divina. Mas nós agimos realmente dessa forma? Ou queremos imaginar que a proteção divina é algo automático, que vai acontecer pelo simples fato de nós termos pedido? Porque a doutrina espírita também nos esclarece sobre isso. Entre pedir e receber, existe o esforço de fazer. Se nós somente pedimos e não fazemos o esforço, como iremos receber? Lembremos-nos aqui da oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Várias vezes a gente se percebe repetindo as palavras sem prestar atenção devida no que nós estamos pedindo, ou no que nós estamos externando. Então, nós falamos assim, às vezes, seja feita a vossa vontade, né? Falamos para Deus, seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus, ela se manifesta na nossa vida. Mas quando essa vontade divina é diferente da nossa vontade, o que nós fazemos? Quando surgem aqueles eventos na nossa existência para os quais nenhuma contribuição nossa teve, e quando nós nos encontramos, às vezes, na provação mais dura, seja feita a vossa vontade. A resignação nossa, ela está pronta para a gente seguir adiante com a divindade? Ou somos tomados por rebeldia, por descaso, né? Às vezes até descrença, porque não foi feita a minha vontade? Percebem? Se nós queremos que a nossa condição espiritual ela avance para o bem, avance para o futuro, é fundamental que a gente faça esse esforço de avanço particular. E a gente também fala assim, né, lá no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu ou a quem nos deve. Olha só o que nós falamos. Nós estamos falando para Deus o seguinte: ô Pai, me trata da mesma forma que eu trato os outros. Aí, quando você vai observar a sua atitude no dia a dia, como cada um de nós deve fazer,
essas perguntas elas têm que ser respondidas com muita honestidade da nossa parte, vocês não acham? Se eu quero estar com Deus, eu tenho que aprender o modo divino de funcionar. E o modo divino, como Jesus veio depois e nos exemplificou, Jesus é a, a aproximação divina mais perfeita que nós tivemos aqui na Terra. Nós veremos sempre uma atitude de compreensão, de fraternidade, de elevação do outro, uma atitude de doação contínua, uma atitude de respeito pela liberdade a tal ponto de sacrificar a própria vida para que a vontade ou o desejo da maioria pudesse ser mantido. Percebe? As noções espirituais, elas são assim. E nós somos espíritas, né? Nós estamos aprendendo a doutrina espírita. Nós somos convidados a fazer essas reflexões exatamente porque o nosso futuro espiritual está em jogo. Após a nossa desencarnação, onde estaremos? Com quem estaremos? Será que a nossa atitude, às vezes formal, em relação à crença, é suficiente? Será que nós estamos vivenciando uma repetição do que nós já fizemos no passado milenar aqui na Terra, quando nós participávamos de outras crenças formais, imaginando que a repetição simples do processo de ir a algum lugar, de repetir certas palavras, de fazer parte de certos grupos de atividades no bem, de perceber ou de concluir que isso é o suficiente para que eu, como espírito, esteja evoluindo, esteja me melhorando. Porque todo esse contexto é um contexto externo a nós. E a doutrina espírita, repetindo Jesus, ela fala que o que importa é o que está dentro de nós. Jesus falava claro, né? Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o nosso coração? Porque aí é o nosso tesouro. E a Meimei, numa mensagem através do Chico, ela dizia bem assim, inadvertidamente, ou seja, sem percebermos, estamos enviando dia a dia a bagagem que nos aguarda no porto de chegada. O porto de chegada é a desencarnação. Lá é a chegada. Quando a gente olha a vida material, a gente fala assim, terminou, não é? Quando a gente olha a vida através da ótica da doutrina espírita, eles nos falam, começou. Porto de chegada. Qual é a bagagem que cada um de nós, que eu, a todo dia, a todo instante, pelos meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes, eu estou enviando e que estará me aguardando quando eu chegar lá. É muito sério tudo isso. E, desculpem, os significados dessas afirmativas são profundos. Num dos contos do Humberto de Campos, através do Chico Xavier, ele nos lembra, nos conta a história de uma pessoa que, ao desencarnar, depois de desencarnar, ela encontrou sua bagagem, vamos falar dessa forma figurativa, como a Meimei nos orientou.
E essa pessoa se viu no meio de ladrões, assaltantes. E ela não entendeu o que estava acontecendo, né? Por que eu estou aqui no meio desses ladrões? E aí Humberto de Campos conta que certamente essa pessoa deve ter, em algum momento, mantido contato com o seu orientador espiritual e reclamou muito, né? Por que eu estou aqui e tal. E foi dito a ela uma realidade espiritual que a gente tem que prestar muita atenção. E a realidade é a seguinte: ladrão não é só quem rouba um objeto material de alguém. Toda vez que eu tiro de alguém o ânimo, a alegria, o entusiasmo, eu estou roubando este alguém. E pela lei divina, este é um roubo igual a um outro qualquer. Então, quando a gente está falando sobre reflexões do nosso futuro espiritual, nós estamos nos reportando a esses conceitos. O conceito de começar o exercício do amor por estimar aqueles que não nos compreendem, o conceito de não sermos nós os ladrões ou os destruidores da alegria e do entusiasmo alheios. Tudo isso diz do que nós somos espiritualmente. Tudo isso informa para a nossa alma a nossa própria condição espiritual. E é importante a gente, cada um de nós, ter esse tipo de atenção para que não se surpreenda posteriormente e se sinta lesado ou enganado, porque vai encontrar uma realidade diferente daquela realidade que imaginava encontrar. A doutrina espírita é uma doutrina de luz e de clareza, e é conveniente que cada um de nós se inteire desta luz e desta clareza, a fim de procurar trilhar a senda da verdade, não da imaginação, não do faz de conta, porque senão nós estaremos nos candidatando a frustrações muito grandes após a desencarnação. Às vezes, nessa vida mesmo, durante a própria vida aqui na Terra, quando a gente começa a agir de uma forma mais espiritual, a gente percebe claramente essas nossas necessidades. E trouxe também aqui uma outra mensagem. Eu peço a vocês mais uma vez licença para poder fazer uma leitura. Velhice faz a gente usar óculos, pessoal. Então, fiquem tranquilos. Quem ainda não chegou lá vai chegar. Eu cheguei recentemente. Existe um livro do Emmanuel chamado Justiça Divina. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, estão convidados a conhecê-lo. O texto não é muito grande, não. Eu peço licença para fazer a leitura dele. Deixa eu encontrar ele primeiro. Está aqui, ó. Lição número 34. Esse livro, ele é uma série de comentários religiosos, evangélicos, do Emmanuel, em torno do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Emmanuel ele fez esse estudo dos livros de Kardec, e daí surgiram livros psicografados pelo Chico, que retratam sempre essa conotação religiosa, essa conotação espiritual profunda da letra e do conteúdo que está nos livros de Kardec. Todos estão convidados aí, então, a se apossarem desses tesouros muito importantes.
O título da lição, a lição é número 34 e o título é muito sugestivo. Lugar depois da morte. E assim começa o nosso mentor espiritual, Emmanuel. Muitas vezes perguntas na Terra: para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Depois das lutas aqui na Terra, é assim que a gente vai, né? Isto, porém, é fácil de conhecer para onde nós iremos. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. E aí o Emmanuel faz para nós uma advertência, uma explicação muito interessante. Ele fala: o dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Para explicar um pouquinho tudo isso, ele fala: não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Tudo bem até aí? Muito bom. Agora vem o finalzinho que nos importa de verdade. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Isso vai dizer o que você é. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Emmanuel. Não é legal? Aqui ele fala, então, nos propõe um entendimento. Nós temos deveres a cumprir. Então, no plano material, seja na vida familiar, na vida pública, nos negócios, seja no próprio sustento, compromissos. E esses compromissos, eles se manifestam para todos nós na forma de deveres. E os deveres são o que são, o nome já diz, são obrigações que nos constrangem a alterar a nossa natureza particular para que nos adequemos a essas imposições para alcançarmos os objetivos, seja familiar, público, seja negócio, seja no próprio sustento. E aí o Emmanuel deixa claro essa questão, explicando para nós que o dever é um processo educativo que nós estamos passando. Acho que a gente nunca pensou exatamente dessa forma, né? O dever é um processo educativo espiritual.
porque ele nos obriga a ser o que nós não somos. Responsáveis, cumpridores dos deveres, alertas com os cuidados das coisas que estão sob a nossa responsabilidade. Às vezes nós não somos isso, nós parecemos isso. E aí o Emmanuel lembra para nós que ainda não somos, mas para quando estivermos livres, sermos o que realmente precisamos ser. Então, ele faz essa comparação com os animais, né? O cavalo, a serpente, o corvo, a abelha, a andorinha, e cada um, quando está prisioneiro, por obrigação da prisão, permanece coagido a realizar aquilo que não quer. Mas, quando é solto, ele volta para onde a sua natureza particular já está inserida nele mesmo. Então, enquanto estamos encarnados, estamos prisioneiros. Prisioneiros. Encarnados. Submetidos a aprendizados de ordem moral, a aprendizados de ordem espiritual, que, pela sabedoria divina, eles são vestidos de responsabilidades materiais. Então, a responsabilidade material, ela é um aprendizado espiritual para nós. Você já pensou nisso alguma vez? Então, pensa. Pensa. E quando pensar, e eu estou falando isso porque também é para mim, lógico, não se revolta com o peso da carga que você acha que tem que carregar. Não é maldade divina. Não é castigo de Deus. É oportunidade de aprendizado e de evolução espiritual. A disciplina, a repetição pela rotina tem esse dom benéfico de nos dar a oportunidade de amanhã repetir o que fizemos hoje. Quando nós estamos atentos, quando nós estamos alertados de que estamos num processo de aprendizado espiritual, entenderemos que essa disciplina, que essa rotina é benéfica, porque amanhã eu tenho a oportunidade de repetir e de buscar fazer um pouco melhor aquilo que eu fiz hoje. Percebe? Então, a rotina não é uma maldição, a rotina é uma bênção. E aí, se após uma vida inteira de dedicações às disciplinas, a gente vai alterando o nosso eu espiritual, que é o que importa de verdade, quando chegar o momento da libertação, quando a andorinha alçar voo, quando a portinha da gaiola da nossa vida material se abrir e nós estivermos outra vez aptos a levantar o voo espiritual e chegarmos àquele porto que a nossa querida Meimei nos disse, nós encontraremos o esforço, nós encontraremos a disciplina e encontraremos necessariamente o condicionamento mental que a vida material nos impôs por benefício de cada um de nós. É isso, né? É isso. Mas o alerta no final,
Eu faço questão de lembrar dele outra vez, porque eu não gosto de assustar ninguém, mas eu gosto de lembrar de algumas coisas. Observa o que pensas quando estás sem ninguém. Examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Por que é importante observar o que a gente pensa quando está sem ninguém? E o que é que nós fazemos nas horas livres? É porque a desencarnação, minhas queridas e meus queridos, a desencarnação é a porta de libertação do mundo material. Se, enquanto estamos aqui, nós agimos de certa forma porque estamos envolvidos por algumas pessoas ou estamos atrelados a certos compromissos, após a desencarnação, essas pessoas não estão mais próximas de nós. O dia a dia modificou. Estamos livres. E para onde iremos? Iremos para onde os nossos pensamentos nos enviarem. Por isso que o Emmanuel lembra para nós: observa o que você pensa quando não tem ninguém por perto. Porque quando não tiver ninguém por perto, depois da desencarnação, você vai dar vazão total ao seu pensamento que você cultivava quando estava encarnado. E quando você tem horas livres, como você usa o seu tempo? Quando você desencarnar, você vai ter todas as horas livres. E você vai continuar fazendo o que a sua natureza já fazia aqui na Terra. Entendem? O processo de evolução espiritual, então, ele é assim. Ele é um conjunto de entendimentos e de aplicações. E a gente, às vezes, quando aborda essa questão, como a gente faz aqui agora, é para lembrar mesmo, para todos nós, o que temos feito da nossa vida. Porque quando desencarnarmos, continuaremos fazendo. E quando a nossa realidade espiritual não é muito sugestiva, não é muito estimulante, não é muito agradável, o que nós fazemos nas horas livres? O que nós pensamos quando não tem ninguém por perto? Porque assim que desencarnarmos é o que faremos. Alçar o voo espiritual requer disciplina. Essa palavra eu sei, ela causa arrepio na maioria das pessoas. Disciplina. Autocontrole. Os adeptos da liberdade total também, eles se remexem quando eu ouvo isso. Mas espiritualmente é assim que funciona. Alcançaremos o processo de evolução espiritual com o nosso livre-arbítrio colocado em prática onde quer que nós estejamos. E receberemos sempre da divina providência, da divina sabedoria, o retorno dos nossos atos. É bom a gente pensar nisso. Se nós queremos o sol espiritual, nós temos que procurar o sol espiritual. Não vai funcionar. Se a gente ficar parado na sombra, esperando que o sol venha nos procurar. O sol aparece e vai.
cabe a nós procurarmos o sol. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, essas reflexões sobre a nossa realidade atual, elas são reflexões que nos induzem a pensar no nosso futuro espiritual. Porque o futuro, ele é uma consequência, é o somatório do que nós fazemos a todo instante. Assim como o que nós vivemos agora, quando a gente olha para trás na nossa vida atual, nós estamos no ponto onde nos colocamos. Nós escolhemos chegar aonde nós chegamos. Podemos usar qualquer argumento explicativo de que não seja dessa forma. Podemos. Mas a realidade espiritual é essa. Nós chegamos até aqui com os nossos pés espirituais, com os nossos sentimentos espirituais e com a nossa mente espiritual. Submetida, dominada, subordinada ao livre em relação a quem quer que seja. Mas a responsabilidade última pela atitude que tomamos ao longo da vida é nossa. E é bom a gente assumir essa responsabilidade. Assim como o futuro espiritual que nos aguarda vai decorrer das contribuições que nós fizermos conosco mesmo a todo instante, daqui para diante, como temos feito. Então, era essa a noção básica, deixar para as nossas irmãs, para os nossos irmãos, os que nos ouvem e nos acompanham até agora nesse momento de reflexão. É um caminhar sem fim. E fazemos isso coletivamente, mas especialmente a contribuição de cada um que importa de verdade. Nós não seremos felizes por estarmos perto de uma pessoa feliz. Nós não seremos espiritualmente superiores porque um espírito superior chega perto de nós. Nós seremos momentaneamente felizes porque partilharemos da felicidade daquela criatura. Nós seremos momentaneamente superiores porque receberemos o influxo daquela energia superior que nos visita naquele momento. Mas depois que a pessoa feliz se afasta de nós, depois que o bom e superior espírito se afasta de nós, o que resta? Resta a nossa individualidade, do jeitinho que ela é, sem aumentar e sem diminuir. E é essa individualidade, é esse ser único que cada um de nós é, que o nosso Mestre Jesus quer ajudar. E a doutrina espírita quer contribuir com Jesus nesse auxílio. E que nós viemos aqui hoje para também dar a nossa minúscula contribuição. Ah, sim, eu falo mais uma outra coisa de vez em quando para todo mundo que está acostumado a ter contato conosco. O fato de eu estar aqui falando não me transforma em melhor, nem superior, nem diferente de qualquer um que nos ouve. Partilho das mesmas necessidades, partilho das mesmas deficiências, partilho dos mesmos desafios e das mesmas fraquezas que todos nós, meus irmãos. Eu só falo isso para deixar claro que na doutrina espírita a única liderança verdadeira chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. A única lei que tem que ser seguida por cada um de nós chama-se amai-vos uns aos outros. E o restante é contribuição individual. Então, finalizando, nós queremos agradecer a todos
que tiveram a paciência de estar aqui conosco até agora. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. E vamos, então, nos encaminhar para o encerramento. E eu convido a todos, mais uma vez, para a nossa prece de encerramento das nossas atividades da noite de hoje. Vamos recolher os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração. Vamos buscar a fonte divina que habita em cada um de nós. Vamos manter contato com o Pai. Vamos buscar a essência divina que todos nós somos. Senhor Jesus, obrigado, Mestre amado, pela oportunidade, pelas ideias, pelos sentimentos que o Senhor nos inspirou e nos inspira sempre. Obrigado, benfeitores espirituais, amigos, pela presença carinhosa e amiga junto de todos os corações. E, sobretudo, Mestre amado, nós te pedimos, sensibiliza nossa alma para percebermos a tua bênção e percebermos o trabalho que temos de realizar dentro de nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja.